Se você tá vendo esse vídeo no YouTube, não se esqueça de curtir, de se inscrever e deixar um comentário aí pra fortalecer a gente. Demorou? Tamo juntão. Vamos. Espero que o vídeo do Luiu seja pequeno. Porque o Spice sempre me manda avisando. Beleza, 12 minutos O que rapidinho. caracteriza o amadurecimento de um ser humano? Pagar contas, ter filho, pagar contas, Tá muito rápido. discutir sobre o estado político do país, pagar contas, ter uma crise existencial e refletir sobre a efemeridade da realidade e descobrir que a vida se torna mais amarga que qualquer semblante de esperança. Posso ver depois, Spice. Não, o amadurecimento é quando você finalmente pode escolher o que vestir. Quando a gente é criança, são nossos pais que nos vestem da maneira mais estúpida possível. Adulto é a nossa profissão que nos veste. Estamos sempre presos, mas ocasionalmente podemos ser livres e escolher por vontade própria. Que merda vamos vestir? Esse sou eu, criança. Um pequeno gordo. I'm back não, I'm back. Se vestir da maneira mais escrota possível por vontade própria é um grande sinônimo de amadurecimento e é arte. Você pode pensar que roupas e estilos não são importantes, mas isso é a coisa mais burra que eu mesmo já pensei na minha vida. Roupas refletem nossa personalidade. Usamos roupas que realçam o jeito que queremos ser vistos, idade, as múltiplas culturas, sexualidade, erotismo. Roupas são as linhas de informação mais íntimas da nossa biografia. É a caixa que representa os traços da nossa existência e como encaramos a realidade. Primeiro eu tô vendo os vídeos de quem pagou. Vazia. As roupas são a pintura que compõe a sua individualidade. Roupas e estilo também é o que dá individualidade entre Mario e Luigi, Ryu e Ken, Sub-Zero e Scorpion, X e Zero, Kirby e eu. Hoje eu quero falar sobre roupas, estilo e moda em videogames. É muito interessante isso daqui porque a gente tá literalmente vivendo uma época em que as pessoas questionam muito o design dos personagens e suas roupas. E isso aconteceu exatamente no capítulo dessa semana de One Piece, né? Na Gunko. Em que as pessoas acham que você tá objetificando mulheres por conta disso, você tá enaltecendo masculinidade ou não. E a gente tá literalmente vendo jogos, que é literalmente o que esse vídeo vai abordar, sendo destruídos na internet justamente por conta dessas questões que abordam não só o design dos personagens, mas também a personalidade deles. Vários jogos esse ano e no ano passado floparam por conta disso, porque era mais importante para os desenvolvedores se focarem na personalidade dos personagens e na forma como eles se apresentavam do que um jogo ser bom, tá? Roberto aceita Bitcoin, adoraria Bitcoin, né? Mas eu tenho uma carteira de Bitcoin, se quiser eu passo. Pode botar na velocidade normal, por favor, beleza. Não tenho certeza, Talvez você JV. nunca tenha reparado na importância de estilos e roupas e pode achar que isso não importa em um jogo, mas assim Importa como os muito. videogames sempre fizeram Importa. vestimentas para exterior. Quem comenta isso, a pessoa não faz a menor ideia do que tá falando. Ai, isso é coisa de Gunner. Eu já vi muitas pessoas falando, isso é coisa de Gunner, se importar como uma mulher vai aparecer no jogo. Pelo amor de Deus, gente. A coisa que mais dá dinheiro pros jogos são microtransações. São as roupas. Bonequinho de anime vende por causa do design dos personagens. Agora parece talento. Aí fica difícil. As muitas camadas dos seus mundos. Mais boleto que um gordo, como você sabe sobre moda. Não é longo, mas é bem longo. É mais longo do que o normal. No exterior eu sou um homem simples, mas eu tenho camadas. No meu íntimo eu sou um profundo apreciador da moda. Então quando eu digo que no Street Fighter 6 o Ken tem roupas mais estilosas que o Ryu, você nem deveria me questionar sobre isso. Comparar isso aqui com E isso, tem mesmo. comparar esse canal com qualquer outro canal no YouTube. 1943, Europa. O mundo estava em guerra, pessoas iam para campos de batalha, sociedades se reorganizavam, Exatamente. restrições no uso de materiais. Não só com o jogo, com qualquer personagem, de qualquer mídia. Mudaram a produção de roupas e por consequência, os ternos civis masculinos tinham menos bolsos, as calças não tinham dobras e as lapelas dos seus ternos eram restringidas a um tamanho delimitado. O que eu quero dizer com tudo isso é que essa simples peça de roupa, esse simples terno, condensa informações geopolíticas, sociais e econômicas de um período da nossa história. Tudo para 1993, Mega Man X era lançado. O mundo tava todo fodido, os Mavericks tomaram conta de tudo. Você vai caçar cada um deles e no caminho precisa ficar... Eu amo Mega Man. Quando você pega partes novas de uma armadura, você não tá só pegando uma habilidade, você tá adquirindo partes de uma vestimenta que representam motivações do plot e seu progresso. Se não houvesse mudança na armadura do X, esses upgrades e habilidades não seriam visualmente táteis e seriam chatos pra caralho. Você começa assim e termina assim, como em 1943 é a vestimenta que condensa todas as informações, dificuldades, conquistas da sua jornada e história desse mundo. Assim como o Metroid ou os MMORPGs pegaram uma armadura nova depois de muito esforço em fazer show-off em um servidor cheio de punheteiro, é satisfatório, torna a sua presença naquele lugar mais distinta e conta a sua história. É mais do que isso. Não só torna a sua presença mais distinta e conta a sua história, como muitas vezes é um motivo de orgulho e de reconhecimento dentro dos jogos. Não mais hoje em dia, porque hoje em dia você pode comprar skin, você compra achievement, você compra tudo. Mas no passado, principalmente em MMORPGs, como World of Warcraft, por exemplo, que foi o que eu mais joguei, quando você tinha uma armadura, uma roupa, uma skin ou qualquer coisa que seja uma mount
que são literalmente as montarias difíceis de pegar, aquilo era reconhecimento instantâneo. A pessoa nem sabe quem você é, mas ela sabe quantas horas você colocou no jogo, ou pelo menos quanto você bom é, ou quanta sorte você tem. Entendeu? Então é por isso que o design dos personagens, na grande maioria dos casos, é muito importante para a série. Entendeu? É só você ver. Pense no seu personagem favorito. Muito provavelmente ele tem um design extremamente característico que o diferencia muito de todos os outros personagens. Entendeu? Quanto à sua personalidade, história pode até mesmo apresentar aquilo que você mais se orgulha em si mesmo. Exatamente. Exatamente. Como uma camisa de time, por exemplo. Entendeu? Essa camisa de time do Flamengo, vou contar a história simples dela. Ela foi lançada no Dia da Consciência Negra. O Flamengo não é um time que é, digamos... Olha como são as coisas. O Flamengo é conhecido, principalmente no Rio de Janeiro, como um time de mulambo, né? É o termo que os antes e os rivais usam para se referir a nós. Por quê? Porque a grande maior parte da população e da torcida do Flamengo é de baixa renda. A maior parte da torcida do Flamengo é de baixa renda. Então esse termo é um termo pejorativo para se referenciar à torcida do meu time, tá? Ao mesmo tempo, o Flamengo é um time que historicamente é condenado por ter sido contra posições que principalmente foram tomadas pela torcida do Vasco, né, no que a gente chama de resposta histórica. O que foi isso? Foi durante um período em que só quem podia jogar futebol eram pessoas brancas, eram pessoas com dinheiro. Por quê? Porque o futebol não é um esporte brasileiro, o futebol é um esporte inglês. Ele veio para cá quando pessoas de alto poder aquisitivo da Inglaterra vieram jogar aqui e aconteceu e difundiu o esporte, tá? O Vasco foi o primeiro time do Rio de Janeiro, não necessariamente do Brasil, não tenho certeza dos outros, a permitir que operários e negros pudessem jogar futebol. Tanto é verdade que a própria torcida deles construiu o estádio. São Januário foi construído por essas pessoas. E naquela época, Flamengo, Fluminense e Botafogo foram contra esse posicionamento. Por quê? Porque as diretorias dos clubes eram controladas por essas pessoas. Não se enganem, o futebol não é necessariamente um esporte que, embora seja hoje do povo, não é um esporte que começou sendo do povo. Ok? Essa é a verdade. Mesmo que no nosso país nós tenhamos uma história de escravidão, a maior história de escravidão da história da humanidade, diga-se de passagem, porque o Brasil não só recebeu o maior número de escravos no mundo inteiro, como também foi o país que mais tardiamente aboliu a escravidão. E é por isso que posicionamentos antirracismo são tão importantes. Algumas pessoas acham que é forçação de barra, é woke, é não sei o quê. Não é o caso, tá? Inclusive é a história da minha família, tá? O meu pai é negro, embora minha mãe não seja negra. E eu sou descendente de um escritor negro muito famoso, um dos mais famosos. Não o mais, porque o mais famoso é Machado de Assis, tá? Mas a minha família tem muito orgulho disso. E eu também tenho. E foi por isso que eu fiz questão de comprar essa camisa. Mesmo que a maior parte da minha família não seja flamenguista. Ok? Além dela ser linda, obviamente. Cenários servem para te ambientizar e te imergir naquele lugar. E sim, eu sou descendente de escravos. Entre um burro que joga videogame, bem recente até, tá? Não precisa subir muitas gerações, não. A passagem de tempo pode ser simbolizada pelas roupas, anos 50, 60, 70, 80 e 90. Essa dilatação também é replicada do mesmo jeito em videogames. Metal Lima Gear Barreto 3 se passa em 1964. A camuflagem era muito mais manual. Para se mesclar em um terreno, eu preciso trocar. Eu tenho Lima Barreto no meu nome, para quem não sabe. Pintar o rosto. Pula para Metal Gear Solid 4, 2014. A camuflagem é bem mais tecnológica. A necessidade das trocas de roupas foram abandonadas para algo mais sofisticado. Encoste em um lugar e pronto, já está camuflado. Drive Parallel Line começa em 1978 e pula para 2006. Não só os carros mudam nessa transição, mas as roupas dos NPCs também. Dead Space 1, você começa com uma roupa de engenheiro de level baixo e cada novo upgrade na sua armadura simboliza seu progresso e sobrevivência na Ishimura. Dead Space 2, boom, Advanced Suit. Dead Space 3, frio. Essas roupas te dão um contexto de como as profissões nesse futuro distante se moldaram à exploração espacial e te fazem se sentir foda pra caralho. Eu acho muito legal como ele aborda temas sérios e depois usa palavrões e coisas para dar mais uma informalidade. Muito bom. É o estilo que torna os personagens em seres singulares, é o que nos dá parte da biografia deles, é o que nos atrai a eles. Grande parte do carisma dos personagens em Devil May Cry são as roupas e o quão estilosas elas são. O sobretudo vermelho do Dante é visualmente marcante e prazeroso de ver em movimento. É a versão favorita do Devil May Cry 3.
onde ele usa só o sobretudo sem camisa, reforçando a urgência da situação. Tudo em Devil May Cry é muito pique, muito edge, Ele tudo. não tem tempo nem de se vestir. Eu joguei esse jogo. apropriadamente. Quando você finalmente resolve a situação, boom, ele conseguiu se vestir com o traje clássico. E é essa linda junção de storytelling sendo representado visualmente através do estilo do personagem. Essa música também toca no anime, tá? De Devil May Também tem Cry. estilo icônico. Você pode mudar as roupas do Kyo, você pode mudar as roupas do Terry, mas trocar as roupas do Yuri é um crime inafiançável que KOF 2013 fez. Jogos de luta no geral Nojento. usam o estilo como linguagem para dar carisma aos personagens que você escolhe. Precisa Muroto mandou R$3,79. São mais um sobre Fallout pelo mesmo canal de agora há pouco. Tudo Se bem. não der nessa, vai na próxima MSM. Demorou. Guilty Gear Não prometo que será nessa, tá? Mas Cada eu tenho outros vídeos pra vender, personagem calma. É único. Você nunca sabe se os personagens vão lutar ou desfilar. É consecutivamente estilo atrás de estilo foda. Você sabe o que diferencia um gorila normal de Donkey Kong? Gravata. Estilo é o que faz esse personagem ser marcante e esse não. Lembra do Lizzie? Lembra do James Bond? Não. Obviamente que não, eles não têm estilo, são esquecíveis. Agora o Gex, muito sofisticado, ok? Ele não usa calça, mas usa um smoking. Por isso ele é um mascote melhor que Donkey Kong, que só usa gravata. Sora, no primeiro Kingdom Não. Hearts, é bem Mas inocente tudo ali bem. ao caos, que é a história dessa Guilty pessoa. Gear é foda Mas demais, sim. simboliza a infância e a inocência do personagem, que representa todo o tom do jogo. Pula pra Kingdom Hearts. Sora é 2, significa quando você céu, né? inicia, Pra quem não sabe. anos se passaram, tudo Isso é todo mais mundo sabe, né? dramático, a Mas- história é maior, mais confusa, infernal. Você luta contra 1000 inimigos de uma só vez. O Link de Will ainda me dá pesadelo. E tudo isso é concentrado no momento Que você vídeo bom. finalmente troca de roupa. É aqui que você sente que esse jogo vai ser diferente do primeiro e que você vai morrer 165 vezes pra esse filho da puta. Não é só isso, porque o Kingdom Hearts também ele é referência a várias coisas da Disney, principalmente jogos da Disney, né? Tem um jogo muito antigo que eu não vou lembrar agora, que você joga com o Mickey ou com o Donald, e que você vai pegando roupinhas diferentes e as roupas têm poderes diferentes, entendeu? Essa é a referência em Kingdom Hearts. Eu não lembro o nome do jogo agora, mas eu tenho certeza absoluta que a referência é essa. Mas com estilo. Essa roupa representa a estética emo dos anos 2000, onde os personagens usavam cintos, zíperes exagerados e sem sentido, jaquetas de couro, latex e esses cabelos tudo fudido. Olha essa merda, faz algum sentido? Ele tá usando- Mas não no é fundo pra tá tocando ser Sum 41, tá? É pra ser exagerado, é pra ser marcante. Esse estilo também representa uma contracultura O nome dessa música é Too Deep, tá? Do Sum 41, que é bem emo mesmo. que surgiu no final dos anos 90 e início dos anos 2000 e influenciou o design dos personagens de Final Fantasy 8 e 10, Sonic e Jet Set Radio. Por falar em Jet Set, os personagens possuem tanto estilo do beat, combo. Eles são tão expressivos, é tudo funk, é tudo Muito bom. personalidade. Sonic, você pode achar que ele não usa roupa, certo? Errado, ele usa tênis. O tênis cria um contraste com o azul e esse contraste está Por que o Sonic usa tênis? São os tênis anti-atrito dele, né? Porque ele vai muito rápido. todo concentrado nos pés, onde reside a principal mecânica do jogo: velocidade. Crash, Sly Cooper, Jak and Daxter, Jill, Joel, Juliet Starling, Joker. As informações que o estilo das roupas O chapéu de palha do Luffy. são grandes o suficiente A roupa para laranja do entender Naruto. quem eles são. A moda ou a falta dela contam histórias sem dizer uma única palavra. Em GTA San Andreas, as diferentes gangues se diferem pelo estilo. Cor. Eles são de diferentes etnias, vivem em diferentes regiões e têm diferentes costumes. Tudo Exatamente, isso é representado pelas roupas. Groove Street Family, Balas, Los Aztecas, Vagos. Olhando para eles, você percebe que eles não são os mesmos. Stray, na favela, os habitantes usam trapos velhos, cinzentos, possuem pouca diversidade nas roupas, porque não existem lojas de roupas ou comércio nesse lugar. Chega no centro, é tudo mais rico, É do filme, cheio né? de cor, diferentes comércios, baladas e, por consequência, uma variedade maior de roupas. Esse e jogo que profissões você é o com gato seus é próprios fantástico. uniformes e estilos. Os robozinhos não vestem qualquer coisa, eles têm a escolha de estilos. The Last of Us Part 2, no final, o único pin na mochila da Ellie é o que o Joel deu pra ela. Um detalhe que vai passar desapercebido pela maioria dos jogadores, mas que fala muito sobre a complexidade de emoções que essa personagem passa durante esse jogo. O mesmo pode ser dito de Nier Automata. As roupas da 2B são geniais, não só pelo sex appeal da personagem, que tem a bunda mais poligonalmente bonita que já existiu no jogo, mas pelo contraste que ela gera. O mundo inteiro tá em ruínas, e uma androide, vestindo roupas finas e classudas, perambulando pelos escombros da civilização humana, te conta o quão avançada e consciente ela é, e o quão distinta é a delicadeza e elegância dela em comparação com os
maquinários que existem na Terra. Isso dá tridimensionalidade, textura, fricção de realidades a esse lugar. Outra coisa que enriquece sua experiência é a Fricção liberdade de de realidade. costurar suas escolhas entre diferentes Yakuza. vestimentas, participando das escolhas íntimas daquele personagem. Em Ghost of Tsushima existe uma Fantástico roupa para cada ocasião. jogo, Quando eu ando pelos campos, é um momento fantástico. sereno, de O passar a melhor- mão na vegetação, Eu vento ouso dizer que Ghost of Tsushima é o melhor jogo de samurai já feito. sopra, Esse aqui. o sol no fundo. Então, Esse precisa jogo de é uma roupa fantástico, para puta compor merda. esse momento Puta clássico. merda. O combate é visto de acordo para compor a mise-en-scène, como um fantasma cortando e fudendo os inimigos. Mas se você quiser ser Cortando um e verdadeiro samurai, então Sim. você precisa se vestir de Ghost of Donkey Kong. Yotei. Red Dead 2 e Mario Odyssey, esses jogos são narrativamente lineares, mas te Esses permitem jogos são customizar sua obras-primas. experiência e Mario sua Odyssey é uma obra-prima personalidade através e das Red Dead, roupas. Seu até arco hoje de os caras estão guerra encontrando pode se coisa. vestir assim. O meu se veste assim. Em New Donk City, todo mundo usa terno. Presos às Esse portas jogo é uma da coisa de cidade. maluco, Eu tô esse pelado, jogo. usando um É boné incrível o que atrás, eles fizeram dando com golpe de Switch. abraço gótico. Outro jogo As fantástico. roupas são fodas. A minha favorita é essa com uma máscara de médico da peste Tô bubônica, esperando o que é remake assim no que eu me PC pra eu protegeria poder da jogar. imundice desse lugar, se eu estivesse lá. Os jogos da From Software sempre tiveram uma grande gama de Bem roupas possível, e armaduras Taken. que conseguem unir Muito o ritmo possível. narrativo e a progressão de gameplay em um único lugar. Ou as roupas podem ser mecânicas de gameplay, Gui, você não ia como jogar os bola? disfarces de Hitman, ou as roupas de Sly Cooper, Thieves in Time. Você pode Sly pensar que Cooper. isso é meio supérfluo. Não e é. É isso que é especial. Porque na Não, vida real, eu não concordo não concordo nessa parte. A forma como você se veste, como você se expressa, não é supérfluo. Pode ser supérfluo para as outras pessoas, mas faz parte do seu ego, faz parte de quem você é. É importante. Por quê? Porque roupas não são coisas opcionais na nossa vida. Nós precisamos usar, senão você vai tentar cometer atentado violento ao pudor. Entendeu? São parte de quem você é. Você não é supérfluo per se. As atitudes que você tem ao se vestir ou utilizar uma roupa ou fazer qualquer coisa que as envolve podem ser supérfluas ou não, mas simplesmente o ato de se vestir eu não concordo. Eu não concordo. As motivações por trás delas, talvez. é o supérfluo que conta sobre nossas escolhas, gostos e todas as nuances da nossa personalidade. A imersão vem de diferentes formas e essa é uma delas. Aí Barra sim, de vida, aqui eu barra concordo. especial, status, telas de game over, checkpoints, pontuações. Todas essas informações de gameplay precisam ser interpretadas na mente do jogador para que façam algum sentido. Perfeito. Roupas não precisam, elas são o que são, mesmo que elas abram espaço para interpretação. O estilo ou a falta dele é relacionável a um nível íntimo e instintivo nosso. Você precisa vídeo usar um uniforme pra inacreditável. trabalhar. Esse cara é O psicólogo, Hitler velho, que também. negócio de Você maluco. gosta de usar uma jaqueta pelo estilo? Durante também. O que eu quero dizer com esse vídeo é que assim como cadarços que amarram sapatos nos seus pés, moda, fashion, roupas, amarram milhares de elementos, significados e conceitos dentro da intimidade de um personagem. Porque Onde um vocês acham pouquinho essas da porra apreciação desses por vídeos, coisas velho? Que negócio de são maluco, é esquecidas e fantástico passam isso. desapercebidas pelos jogadores. São as coisas menos faladas em jogos, mas elas possuem uma importância gigantesca na relação do jogador com o jogo. Uma jaqueta preta, uma camisa branca e uma calça jeans são o conectivo entre o Kid Chameleon, James Dean e você. É um elemento simples que carrega muitos significados. Da perspectiva antropológica, essas escolhas de roupas fazem você compreender. Vou dar um exemplo de algo que eu aprendi vendo naquele filme O Diabo Veste Prada. Tem uma cena muito específica que a Anne Hathaway, que é a protagonista do filme, linda por sinal, ela chega e fala, mas isso é só uma blusa, é só uma roupa, não tem por que gastar tanto dinheiro com isso. Aí a moça lá fala assim, mas você tá vestindo uma camisa azul, mas você não sabe que essa camisa azul só chegou até você porque estilistas de alta costura pensaram numa coleção lá atrás, abrangendo um determinado contexto geopolítico, social, biológico, blá 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 blá, blá, que num desfile de moda alcançou determinado patamar e ficou tão relevante que depois a baixa costura, que é onde você compra a sua roupa, deixou a nível popular para que você pudesse comprar e assim não gastasse dinheiro. Mano, aquele negócio foi um negócio assim, filme fantástico, fantástico. Tá? Então as pessoas não percebem que às vezes uma decisão supérflua de alta costura ou de design ou de qualquer coisa do tipo influencia tanto a sua vida que você não percebe que ao chamar aquilo de supérfluo, o supérfluo está sendo você, porque você não tem literalmente conhecimento suficiente para tá dando esse argumento e assim está dizendo e se achando a melhor coisa do mundo. Como o Milgras faz ao falar mal de mim, dizendo que eu não sei sobre Pokémon, que eu não sei sobre Superman, que eu não sei sobre One Piece, quando eu literalmente consumo mais dessas obras e faço mais isso do que ele tem de vida. Literalmente. Por quê? Porque ele é um canalha. Sim. E é por isso que às vezes eu chego e falo, você não tem competência sequer para estar nessa discussão. Ainda assim ele se inclui. Canalha, maldito. Sim. Sigamos. Esses mundos e como os indivíduos nos jogos se comportam em diferentes culturas. Eu nunca toquei numa HQ do Superman. Milgram, é só porque eu não tenho elas aqui.
eu tenho mais de 200 HQ do Superman. Do Homem-Aranha eu tenho muito mais. Você não sabe o que você está dizendo, Mildred. Olha, pare para pensar. Você está chegando para uma pessoa que trabalha profissionalmente na indústria de quadrinhos, dizendo que ele nunca leu, nunca tocou numa das HQs ou num dos quadrinhos mais influentes de todos os tempos. Faz algum sentido isso para você? Só na sua cabeça insana. Só na sua cabeça de maluco. Eu dediquei a minha vida a gibis. Você é uma pessoa insana. Eu concordo com o seu ponto, mas vai lembrar que tempo fazendo algo não equivale à qualidade, não dizendo que é o caso, que claramente não é. Claramente não é o caso. E não estou falando de qualidade. Não tem nada a ver com qualidade aqui. Mas não faz sentido nenhum o que o Milgras está dizendo. Nenhum. E ele está falando isso para mim. Ele fala como se eu fosse um completo random da internet que não sei o que eu estou falando, que não sei de quadrinho, não sei de nada. Ele é insano. Vou nem bater em cachorro morto. Você não pode, você não tem argumento para isso. Não acredite, você não tem. Eu fui destruído por quê? Por você, pelo LP, por um monte de pessoas random que preferem Superman, muito provavelmente porque viram um comentário de uma outra pessoa, devem ter lido 5 ou 6 HQs, nunca nem viram uma HQ física, nunca nem tem. Nem tem. Eu tenho a de 1939, eu tenho a de 1945, eu tenho a de 1947, eu tenho a de pós-guerra, eu tenho todo o Injustice, eu tenho tudo. Eu tenho inclusive Marvel vs DC, eu tenho um monte. Eu nem prefiro Superman. Pois é, você não sabe o que você está dizendo. Você literalmente não sabe o que você está dizendo. Sim, ele é um personagem feito em power scaling, literalmente. Eu prefiro Homem de... Aí que tá. As pessoas estão confundindo as coisas. Elas estão confundindo, achando que eu disse que eu prefiro as HQs do Homem de Ferro, do Batman e do Homem-Aranha, as HQs do Superman. Eu nunca disse isso. Eu disse que eu prefiro eles como super-heróis do que como Superman. Por quê? Porque o Superman é literalmente uma crítica a nós. O Superman, ele não precisa vestir uma roupa para ser o Superman. Ele é sempre o Superman. Mas o Homem-Aranha precisa vestir a roupa para ser o Homem-Aranha. O Homem de Ferro definitivamente precisa vestir a roupa para ser o Homem de Ferro. E o Batman definitivamente precisa vestir a roupa, que é literalmente o medo dele, para ser o Batman. O Super-Homem, ele escolhe a pessoa mais simples de nós para fazer uma crítica ao que é o ser humano. Ainda assim, ele tenta ser humano. Mas ele nunca vai ser humano. Ele é invulnerável, ele é o mais forte de todos, ele tem uma fraqueza que é completamente irrelevante, entendeu? Essa é a realidade. O Homem de Ferro, para mim, é um dos melhores personagens da ficção. Fato, e ele é. E ele é. Por quê? Porque com todas as dificuldades dele, com todos os problemas, de todos eles, ele é o pior de todos os seres humanos. Por quê? Porque ele é um playboy, mimado e tal, só que ainda assim ele supera as dificuldades e as fraquezas dele mesmo para que ele alcance Godhood, para que ele alcance o nível de ser super-herói. Isso é ser humano de verdade. Isso é ser humano de verdade. O Homem-Aranha era um moleque, ele é um adolescente. Isso é muito importante. Diferente de todos esses, o Homem-Aranha se torna o Homem-Aranha sendo uma criança. Literalmente uma criança. Ele começa na escola. Entendeu? E ele viu que as decisões dele literalmente causaram a morte de uma pessoa importante para ele. E ele, como criança, ele é obrigado, ele se vê obrigado a abrir mão das coisas que ele mais ama, das pessoas que ele mais gosta, do que ele mais gosta de fazer, porque ele percebeu que se ele não fizesse isso, outras pessoas sofreriam. E a responsabilidade é dele. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Nunca haverá nenhuma frase em Super-Homem, em Homem de Ferro, em Batman melhor do que essa. Nunca. Nunca. Nunca haverá. E é por isso que eu acho que o Homem-Aranha é o melhor super-herói de todos. De todos. Ok? Fato. Na realidade, eu só queria fazer... Vocês gostam do Super-Homem porque ele é o Super-Homem. Sem nenhum peso na consciência. Eu não gosto do Homem-Aranha porque ele é Homem-Aranha, porque ele tem poderes de aranha, porque ele escala paredes e tal. É legal, é ágil, é bacana e tal. Mas não. Eu gosto do Homem-Aranha por conta da narrativa. Eu gosto do Homem de Ferro por causa da narrativa. E principalmente do Batman por causa da narrativa. As suas ações têm reações. Não é que elas têm reações. Toda ação tem uma reação. As suas ações e as suas não ações têm consequências. E o grande lance do tem grandes poderes, vem grandes responsabilidades é o jogo de palavras, é o duplo sentido. Ele não está falando do poder dele como Homem-Aranha. Ele está falando da sua responsabilidade de agir num determinado momento. E isso também é dito em Batman. Tá? Principalmente na adaptação do primeiro filme do Nolan, quando o Batman está enfrentando o Ra's al Ghul durante o treinamento dele, e ele fala assim, eu não acho que o culpado pela morte dos seus pais foi você, foi o seu pai. E aí ele fica em choque e fala assim, do que você está falando?
Fala assim, o seu pai não agiu quando ele deveria ter agido. Aí ele fala assim, você faria a mesma coisa? Aí eu falo assim, o cara tinha uma arma. Aí ele fala assim, isso teria parado você? Não. Aí depois o Batman fala, eu tive treinamento. Aí o Ra's al Ghul fica muito puto com ele. Muito puto. Ele chega e bate e fala assim, treinamento não é nada. Vontade é tudo. E isso é perfeito pro Batman e pro Homem-Aranha. Que, na minha opinião, são literalmente os dois melhores super-heróis da DC e da Marvel. Por quê? Porque o que te leva à grandiosidade, o que te leva a ser um super-herói, o que te leva a um patamar de ser melhor do que ser um ser humano normal, não é a sua capacidade de ter um poder, não é o ser super forte, ou ser super rápido, ou visão de raio-x, ou a quantidade absurda de poderes que o super-homem tem. Não, é a sua vontade de agir. Mas o que você achou do vídeo, Roberto? O vídeo é fantástico, o vídeo é maravilhoso, tá? Maravilhoso. Eu nem comentei e tal, eu falei assim, eu já vou até me inscrever. Simplesmente fantástico, simplesmente fantástico. As pessoas esquecem que o design dos personagens e principalmente a forma como eles se vestem e se relacionam é uma das partes mais importantes do jogo. Mais importantes do jogo, além da narrativa e da gameplay, obviamente. Em tempo onde as pessoas questionam objetificação de personagens, em tempo as pessoas questionam objetificação de personagens, parece que se esquecem que o que dá mais dinheiro nos jogos nem sempre é o preço de venda deles, mas as microtransações de skins. De skins. Virei fã. Comentei. Pra quem quiser ver o vídeo aqui do Bullet, o poder e a importância das roupas em videogames está aí. Vamos lá. Vou voltar a explicar porque vocês estavam no ad, tá? O Superman é um grande super-herói, não é pelos poderes dele, mas sim pelo fato de, mesmo não sendo poderoso, não se macula com eles e se considera um deus ou superior, mas faz tudo para ajudar, sendo mais humano, humanitário que boa parte da população do mundo. Isso carrega nele o símbolo de esperança gigantesco. Eu concordo. Tá literalmente no peito dele. O símbolo o S no peito do Superman é esperança, todo mundo sabe disso. A questão não é essa. A questão é que é muito fácil você ser uma pessoa altruísta ou se preocupar com o próximo quando você tá literalmente no topo da cadeia evolutiva. Porque literalmente o Super-Homem é um dos personagens mais poderosos da DC, se não for o super-herói mais forte. Tem muito poucos mais fortes que ele no universo da DC. Eu não acho que é uma questão de grandiosidade quando você tá no topo e você ajuda as pessoas mais fracas. É o mínimo que você tem que fazer isso, principalmente quando você tem esperança marcada no seu peito, principalmente quando você foi viver num mundo onde as pessoas te adotaram e te criaram. É o mínimo. Tá? Eu não vejo grandiosidade nisso. S de esperança. Não, é que o S significa esperança. Só isso. Tá? A questão não é essa. A questão é que inclusive eu vejo isso com o Batman também, tá? Eu acho o Batman fantástico não porque ele é um super rico, blá blá blá, e ele ajuda os pobres. Não. Eu acho legal porque ele é uma história de detetives, eu acho porque ele aborda questões e trejeitos de personalidade humana de uma forma muito mais inteligente e de uma forma muito mais dark do que o Superman faz, tá? E, de novo, ele não tem poder nenhum. É só narrativa. E é por isso que eu gosto, tá? O meu super-herói favorito é o Homem-Aranha porque ele começa de baixo. Ele perdeu tudo. Absolutamente tudo. Ele perdeu os pais, ele perdeu os tios, um deles por culpa dele, às vezes a tia May por culpa dele, depende da HQ que você vai ler. Ele perde o amor da vida dele, ele perde tudo. E ele nunca se desvia do caminho. Nunca. O meu objetivo é esse. A minha responsabilidade é essa. Por quê? Porque uma pessoa morreu porque eu não agi. E é literalmente isso que é dito lá no filme do Batman. Treinamento não é nada. Vontade é tudo. Tudo. Essa é a coisa mais importante que você precisa aprender de todas as séries. Não existe nada sem vontade. A vontade é o maior poder do universo. Se você tem a vontade para fazer o bem, você continuar fazendo, é inevitável que o bem acontecerá. Se você continuar seguindo uma jornada de eu quero ser uma pessoa influente, é inevitável que você se torne uma pessoa influente, a não ser que você morra no processo, obviamente. Aí, né, não dá pra né, analisar a causalidade, né, o caos, a chance, né, o acaso. A vontade é o maior poder do universo, seja na realidade,
seja na ficção. A vontade de agir. É muito fácil você agir quando você tem todos os poderes do mundo, mas é bem mais difícil quando você não tem nada. Bem mais difícil. Ok? E é por isso que o Super-Homem não é o meu super-herói favorito. É só por isso. E foi por isso que eu chamei de Power Scale. Por quê? Porque ele é inacreditavelmente poderoso. É muito fácil você fazer o bem quando você é inacreditavelmente poderoso. Muito fácil. Entendeu? E é só você ver. A grande maioria dos vilões dos vilões dos super-heróis da DC, eles são inacreditavelmente poderosos. Inacreditavelmente. Os da Marvel, não necessariamente. Ok? Roberto, você aceitaria reagir a um vídeo em inglês? Sim.